Você já sentiu que o tempo voa em momentos felizes, mas se arrasta em situações difíceis? E se eu te dissesse que o tempo, como o conhecemos, pode não ser tão real quanto parece? Cientistas e filósofos há séculos tentam responder: o que é o tempo? Ele realmente existe? Ou é apenas uma ilusão criada pela nossa mente? Neste vídeo, vamos explorar essas questões profundas e descobrir como a física moderna e a filosofia podem mudar completamente a forma como você enxerga o passado, o presente e o futuro. Eu me chamo Daniel e este é o Mente Ativa. O tempo no cotidiano. O tempo, para muitos, é mais do que um conceito. É uma experiência vivida. Mas por que ele parece tão inconsistente? Em momentos felizes, ele voa. Em situações de tédio ou dor, ele se arrasta. Essa percepção tão variável é um reflexo de como nossas emoções e nosso contexto moldam a maneira como experimentamos o tempo. Para um relógio, o tempo é constante. Para a mente humana, ele é flexível e muitas vezes ilusório. Por exemplo, quando você está completamente imerso em uma tarefa prazerosa, o tempo parece desaparecer. Um estado que cientistas chamam de flow. Em contraste, um dia de espera interminável pode parecer durar uma eternidade. Essa diferença ocorre porque nossa mente processa o tempo com base em estímulos e experiências, não como uma medida absoluta. Nossa percepção do tempo também está profundamente conectada à memória. Momentos marcantes ficam gravados como pontos de referência, enquanto períodos de monotonia parecem se esvair. É por isso que os anos parecem mais curtos à medida que envelhecemos. Nossas vidas se tornam menos preenchidas por novas experiências. Essas nuances mostram que o tempo, pelo menos no dia a dia, é mais subjetivo do que objetivo. E essa subjetividade levanta uma questão intrigante. Será que o tempo é real ou é apenas uma construção da nossa mente? O tempo na física moderna. Quando olhamos para o tempo sob a perspectiva da física, ele deixa de ser uma experiência subjetiva e se torna algo ainda mais intrigante. A teoria da relatividade de Albert Einstein nos ensinou que o tempo não é absoluto. Em vez disso, ele é maleável e depende de fatores como velocidade e gravidade. Segundo Einstein, tempo e espaço são parte de uma mesma estrutura, o espaço-tempo. Isso significa que o tempo pode passar de maneira diferente para duas pessoas, dependendo de onde estão e de como se movem. Um exemplo fascinante disso é a dilatação do tempo. Imagine dois relógios, um na Terra e outro a bordo de uma nave espacial, viajando a uma velocidade próxima à da luz. O relógio na nave pareceria andar mais devagar em relação ao da Terra. Esse fenômeno, comprovado por experimentos, não é apenas teórico. Ele tem implicações reais, como no funcionamento de satélites GPS, que precisam corrigir essa diferença. Na escala subatômica, a física quântica traz questões ainda mais desconcertantes. Em muitas situações, o tempo parece perder seu significado. Partículas subatômicas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, e o conceito de antes e depois nem sempre se aplica. Isso levanta a possibilidade de que o tempo, em sua essência, pode ser apenas uma propriedade emergente, algo que só existe porque nossa mente e nossos sentidos o percebem assim. Essas descobertas nos levam a refletir. Se o tempo não é uma constante universal, ele é realmente real? Ou estamos interpretando fenômenos complexos de maneira linear por necessidade? É nesse ponto que ciência e filosofia começam a se cruzar, questionando as bases da realidade como a conhecemos. Ilusão ou realidade? Se a ciência nos mostra que o tempo é relativo e pode até ser descartado em certos contextos, a filosofia nos leva ainda mais fundo, questionando sua própria existência. Santo Agostinho, por exemplo, refletia sobre a natureza do tempo há séculos. Ele dizia: o passado já não existe, o futuro ainda não chegou, e o presente é tão breve que escapa antes mesmo de ser percebido. Para Agostinho, o tempo é uma construção mental, algo que só existe porque conseguimos lembrar o passado e antecipar o futuro. Outros filósofos, como Friedrich Nietzsche, desafiaram a ideia do tempo linear com a teoria do eterno retorno.
Segundo essa visão, o tempo é cíclico e tudo o que já aconteceu irá se repetir infinitamente. Essa perspectiva desafia nossa noção de progresso, sugerindo que a vida não é uma linha reta, mas um ciclo contínuo. A ideia do agora também é amplamente debatida na filosofia. Será que o presente é a única realidade? Muitas tradições espirituais e filosóficas, como o budismo, defendem que viver plenamente no presente é a chave para compreender a existência. E, curiosamente, isso ecoa na física moderna, onde o conceito de tempo absoluto é questionado. Essas reflexões nos levam a pensar: se o tempo é uma ilusão, o que realmente importa? Talvez a forma como vivemos e experienciamos o momento presente seja mais significativa do que tentar entender o tempo como algo absoluto. Afinal, não importa se o tempo é real ou ilusório. Ele define a maneira como percebemos e navegamos pelo mundo. Como o tempo molda a nossa vida. Independentemente de o tempo ser real ou uma ilusão, ele exerce um impacto profundo na maneira como vivemos. Organizamos nossas vidas em torno dele, dividindo-o em horas, dias e anos, criando um senso de ordem em um universo caótico. Mas, ao mesmo tempo, essa estrutura nos pressiona, levando-nos a correr contra o relógio, buscando sempre o que vem a seguir. Por outro lado, muitas tradições filosóficas e espirituais nos convidam a reconsiderar essa relação. Elas ensinam que o presente é tudo o que realmente temos. O budismo, por exemplo, enfatiza o valor da atenção plena. Viver no momento, sem se preocupar excessivamente com o passado ou o futuro. Essa prática nos ajuda a perceber que, enquanto o tempo pode ser uma construção mental, o agora é onde a vida acontece. Além disso, pensar sobre o tempo pode nos ajudar a dar mais significado às nossas ações. Se o tempo é limitado, ou mesmo ilusório, cada instante se torna ainda mais precioso. Isso nos lembra de priorizar o que realmente importa: conexões humanas, experiências significativas e a busca por propósito. Talvez o maior mistério do tempo não esteja na sua natureza, mas na forma como escolhemos vivê-lo. Independentemente de sua realidade objetiva, o tempo é uma lente pela qual moldamos nossas decisões e nossa visão de mundo. E é essa relação que define a verdadeira essência da nossa existência. Conclusão e convite à reflexão. O tempo, esse conceito que nos parece tão familiar, revelou-se um dos maiores enigmas da existência. Ao longo deste vídeo, exploramos sua dualidade, entre a realidade objetiva e a ilusão subjetiva. A física nos mostrou que o tempo é relativo, moldado pelo espaço e pela gravidade, enquanto a filosofia questionou se ele é algo real ou apenas uma construção da mente humana. Essas perspectivas nos levaram a uma compreensão mais profunda. O tempo, seja real ou não, molda a maneira como vivemos e encontramos significado na vida. E se você chegou até aqui, eu quero pedir apenas mais uma coisa. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e colocar nos comentários o que você acha sobre toda essa reflexão a respeito do tempo. Aproveitando mais um segundo, quero deixar para você um vídeo sobre o porquê da existência do universo. Estamos ansiosos esperando você lá. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.